Olá, olá, olá! Voltamos para a terceira parte da aula de princípios do direito processual penal. E terminamos de falar do princípio da verdade. Agora vamos ao sexto princípio da aula de hoje, princípio do devido processo legal. Vamos lá, ele está disposto no artigo 54 da Constituição. Eu vou ler aqui o artigo 54. Aqui eu tô. Opa, achei. 54. Ninguém será privado de sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Então, esse aqui é um desdobramento lá da presunção de inocência. Tá falando lá na presunção de inocência que ninguém será culpado sem o devido processo legal, ninguém pode ser culpado, mas eu tenho aqui esse desdobramento que é: ninguém será privado da liberdade, porque a culpa priva da liberdade, ou dos seus bens sem o devido processo legal. Devido processo legal é um processo justo, é um processo com uma duração razoável, feita pela autoridade competente, que foi escolhida previamente ao fato. Na Constituição já está determinado aqui, já está explícito que não pode existir tribunal de exceção. E aí eu aproveito para falar para vocês também, juntamente com o devido processo legal, do princípio do juiz natural. Significa, o Estado precisa colocar uma pessoa ali responsável por exercer o ius puniendi, o direito de punir. Então, o juiz togado, ou seja, é aquele investido da jurisdição, é ele quem vai aplicar a sentença no caso concreto, diante de um processo legal, devido. O processo devido é um processo que vai seguir todos os trâmites ditos na lei. É um processo em que é garantida ampla defesa, que não demora de forma irrazoável. Vamos pensar num julgamento que demora 17, 18, 20 anos para acontecer. É um processo justo? É um processo devido? Não, porque o processo em si, pessoal, ele é um peso nas costas daquele que está respondendo. Então, ele vai ficar para muito tempo com esse processo nas costas, sofrendo as agruras do processo. E, além disso, a sociedade que foi infringida ali do outro lado, ela quer ver a justiça sendo feita. Então, um processo demorado não é um processo devido. E, além disso, se o processo demora mais do que deveria, nós temos os institutos dos relaxamentos. Olha, não tá sendo no prazo certo, solta. Solta, porque ninguém pode ficar preso ou ninguém pode responder um processo. Vamos trancar, então. A Constituição está falando que tem que ter o devido processo. O devido processo, então, é um processo justo, feito de forma concatenada, os atos que estão dispostos no processo penal, todos eles respeitados sob pena de nulidade. Por exemplo, numa perícia, está dizendo que eu preciso de um perito oficial. Se não tiver perito oficial, essa prova ali vai ser afastada, porque não está seguindo o devido processo. Então, quando eu digo devido processo legal, eu estou dizendo a punição, para acontecer, ela tem que ser legítima e ela tem que acontecer conforme os ditames da lei. E aí, como eu disse para vocês que eu ia colocar junto o princípio do juiz natural, significa então que quando a pessoa pratica um crime, já tem que ter, antes da prática desse crime, a disposição de um tribunal para julgá-la. Isso quer dizer, é uma garantia para que, havendo crime, não haja uma decisão política que coloque um tribunal ali exatamente para ferrar aquela pessoa. O tribunal já existe. E aí, a gente tem um exemplo disso, que é o Tribunal de Nuremberg. Ele foi feito por uma decisão política para que os nazistas fossem ali julgados por um tribunal que foi feito depois do crime, pós-facto. Aqui eu não estou entrando em mérito, não estou entrando no mérito da culpa ou não dos nazistas, mas do tribunal que foi feito somente para o julgamento desse fato. Isso a Constituição não permite. O tribunal tem que ser, então, sempre prévio. Maravilha? Vamos então para o próximo. Lembrando, pessoal, essa nossa aula online aqui, ela só é um complemento
para que eu possa explicar para vocês o que está escrito lá no livro texto, lá na apostila. Então, antes de assistir a aula, leiam a apostila, que vocês vão se sentir menos perdidos. Vocês vão achar que a aula está sendo um complemento para talvez uma dúvida ou outra que gere. Eu gosto muito de processo penal, então eu tenho aqui alguns livros assim que são os meus xodós. Deixa eu mostrar para vocês, ó. O Avena, processo penal, Norberto Avena. Aqui, Norberto Avena, processo penal, ele é muito bom esse livro, ó. E para em pé. Parou em pé que o livro é bom. Processo penal, outro livro maravilhoso. Deixa eu pegar aqui que tá. Achei. Esse aqui, pessoal, é fora de série. Esse é o professor Renato Brasileiro de Lima. Tem um monte de processo, livro dele, ó. Se para em pé, vamos ver, vamos fazer o teste do livro bom. Parou em pé. Ótimo livro. Esse aqui, pessoal, é maravilhoso. E também vocês podem entrar aí no YouTube, já estão no YouTube, vocês podem olhar as aulas do professor Renato Brasileiro de Lima. Ele é o top das galáxias, ele é maravilhoso. Sem mais delongas, vamos lá então, faça uma leitura prévia, porque a gente só consegue internalizar o assunto se a gente leu, se a gente refletiu acerca disso. Princípio da celeridade processual ou economia processual ou duração razoável. Esse é o próximo princípio. Princípio da celeridade processual, economia processual ou duração razoável. Ele está lá no artigo 88 da Constituição. Vamos lá, 88. Vou ler para vocês, então, esse próximo princípio. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Vejam só, o processo, então, para ele ser devido, ele também, pessoal, tem que ter uma duração razoável. Não pode um processo durar infinitamente. O processo, ele tem prazos. E é por isso que, se não respeita o prazo, você perde a oportunidade de falar. E isso vale tanto para as partes, como também lá para o judiciário. Pode ter prorrogação? Sim, mas essa prorrogação ela tem que ser razoável, tem que ser medida. Não pode, até por segurança jurídica, um processo durar muitos e muitos anos. Então, a própria Constituição ela vai pôr uma limitação nessa vagarosidade que são os processos. Vamos falar aqui, ó, é assegurado a todo mundo uma duração razoável. O que é razoável? É o tempo necessário para que haja a efetiva justiça. Qual que é esse tempo necessário? Nós vamos ter os prazos bem definidos lá no processo penal, lá na parte do processo penal, todos os atos vão ter prazos, os que não tiver prazo tem um prazo coringa, que vale para todos, mas ultrapassados esses prazos de forma desmensurada, principalmente se a gente fala de pessoa que está presa, essa pessoa vai ser solta, porque ela não pode ficar lá, não vai ser absolvida, vejam bem. Lembra que a prisão é exceção? Se está demorando mais que o tempo devido, por vagarosidade, inércia da justiça ou das partes, no caso o Ministério Público, porque a própria defesa não pode demorar e alegar isso para soltar, né? Que senão ela está se beneficiando da própria torpeza. Aquela pessoa que está aguardando e, por circunstâncias que estão fora do alcance dela e da defesa, ela está ficando um prazo a mais, então ela vai ser solta e vai aguardar em casa. Aí pode demorar o tempo que for necessário, né? Lembrando que esse tempo que for necessário também tem uma então, olha lá meu cérebro paralisando. Vai demorar um tempo razoável, porque lembra, o processo penal é uma situação ruim que aquela pessoa está passando. Então, pessoal, a prescrição vem e acaba com tudo, e aí o processo se extingue. Então, o próprio Estado precisa controlar esse tempo para que todo aquele trabalho feito não seja jogado fora. Então, princípio da celeridade processual significa que leve um tempo razoável, mas que não demore a vida toda para acontecer. Décimo princípio, princípio da não autoincriminação.
Quando eu falo assim o número, pode ser que, como eu enfiei um princípio dentro do outro, pode ser aqui que já as contas de vocês deem diferente, mas é que o princípio da não autoincriminação vai estar lá no artigo 63. Vamos lá. Artigo 63. Opa, esse daqui é campeão de audiência. Ninguém... Não, eu tô no 7º, 8. Tô errado. Achei. Não, aqui não é o 63. Esse eu não marquei. Achei. 63, vamos lá agora. Agora é sério. O preso será informado dos seus direitos, dentre os quais o de permanecer calado, sendo assegurada a assistência da família e do advogado. Quando a Constituição fala o preso, ela falou menos do que ela deveria. Então a gente tem que interpretar esse preso como qualquer pessoa será informada dos seus direitos, dentre os quais o de permanecer calado, sendo garantida a assistência da família e do advogado. Então, o Estado precisa informar àquela pessoa que está sendo detida que ela tem o direito de permanecer calada. Ela não precisa produzir provas contra si. Lembra lá no primeiro princípio que nós falamos, no primeiro princípio lá da presunção de inocência, que eu disse que quem deve provar que a pessoa é culpada ou não é o Ministério Público? O ônus da prova é da acusação. Então, aqui a Constituição está dizendo por quê? Porque para o preso, ele não precisa se autoincriminar. Ele não precisa dizer que foi ele o culpado. Se ele quiser dizer, o que vai acontecer? Ele vai ter uma atenuante de pena. A pena dele vai ser atenuada, mas ele não precisa. Ele pode se reservar o direito do silêncio, pode se reservar o direito de ficar calado. E esse ficar calado não vai piorar a vida dele. Pode ficar lá quietinho. Salvo se for no tribunal do júri, né? No tribunal do júri, ele também tem o mesmo direito de ficar calado. Mas quem vai julgar, quem vai dizer que é condenado ou inocente são os jurados. É o pessoal ali da esquina, é o médico, é o engenheiro, é o frentista do posto, e ele não sabe que aquela pessoa tem direito de ficar calada. E no nosso senso comum, na nossa realidade, quem fica quieto, quem se cala, é porque consente. Tem acreditado? Quem cala, consente? Então, para as pessoas comuns, né, quando a gente vai analisar fora do direito, quando a pessoa é inocente, ela sai gritando aos 4 ventos, ela tem os motivos para dizer que ela é inocente. A gente não admite, fora do direito, que uma pessoa que seja inocente fique simplesmente calada. A gente quer que ela se manifeste, quer que diga, sai gritando, segura lá no PM, sou inocente, segura no GCM, sou inocente, para o juiz, para o delegado, para todo mundo. E aí, lá no tribunal do júri, uma pessoa que senta lá no banco dos réus e fica muda, no mínimo os jurados vão desconfiar e vão o quê? Condenar essa pessoa. Então, se a pessoa lá, o nosso cliente, está no tribunal do júri e ele fala assim, doutora, doutor, eu não vou falar, eu vou ficar quieto. Então a gente pede para ele nem ir. Então você nem apareça lá, que é melhor você não aparecer, que é um direito dele de presença, ou não. É melhor ele nem aparecer, foi intimado e não aparece, do que ele ir lá e ficar quieto, né? Parecendo uma árvore, aí todo mundo vai olhar para ele e vai achar, opa, culpado. Mas no processo comum, na vara, se o juiz já começa perguntando assim, fala assim, olha, agora é seu momento de falar, o senhor está no interrogatório, o senhor tem o direito de ficar calado, mas é seu momento de se defender. O senhor pode fazer sua autodefesa agora. Ele pode permanecer calado. E o juiz, na hora que ele for fundamentar, lembra lá que a gente estava falando do livre convencimento motivado? A hora que ele for fazer a sentença dele, ele não pode nem passar perto de mencionar que está condenando aquela pessoa, tendo em vista que ele ficou quieto. Se ele fizer isso, a sentença dele não vale nada, a sentença dele é nula. Ele não pode porque é um princípio constitucional que diz, opa, aqui não. Você tem o direito de ficar em silêncio, você tem o direito de ficar calado, não autoincriminar-se, porque quem tem que provar, o ônus de provar é do Ministério Público.
Tanto isso que essa história de bafômetro, posso me reservar ao direito de não soprar? Pode sim, você pode se reservar o direito de não soprar. Você não precisa se fazer a prova contra si, né? Vamos lá para a gente encerrar a aula. Princípio da jurisdicionalidade. Simples esse princípio. Jurisdictum, dizer o direito. Quem diz o direito? Quem diz o direito vai ser o juiz. Então, somente podemos ser processados e condenados pelo juiz de direito. Não existe a gente responder um processo judicial fora da justiça ou por quem não tem o poder dado pelo Estado de julgamento. E aí, deixo uma dica importante para vocês. Acessem, pessoal, o site chama Dizer o Direito. Muito legal, muito interessante. Ele traz jurisprudências, traz interpretações de jurisprudência para quem está querendo prestar concurso. É muito legal esse site, Dizer o Direito. E quem gosta de podcast, tem um do professor Flávio Martins, que é um maravilhoso. Eu amo o Flávio Martins, ele é professor de constitucional. E o professor Guilherme Madeira, também maravilhoso, que eu amo. Tenho um afeto desse pessoal, porque na época da OAB, eles foram meus professores na OAB, então a gente fica com aquela memória afetiva, né? E esses dois professores... Eu mexendo no som, então vou repetir. Esses dois professores, eles têm um podcast, eu não sei se dá para ouvir no YouTube, eu tenho uma plataforma lá que eu escuto, se chama Saindo da Caverna. Então vocês põem lá Saindo da Caverna, isso faz uma alusão à caverna de Platão. E quem nunca ouviu falar do mito da caverna também ouça, porque é maravilhoso. A gente tem que sair das cavernas todos os dias. E esse Saindo da Caverna, também o professor Guilherme Madeira e Flávio Martins, eles discutem temas atualíssimos do direito penal, processual penal e constitucional. Maravilhoso. Então, fica a dica para nós. Então, o princípio da jurisdicionalidade significa preciso ter um juiz togado e esse juiz somente que tem o poder de substituir a vontade das partes e aplicar a sentença penal, a condenação. Por fim, pessoal, princípio da vedação. Vedação significa proibição. Proibição das provas ilícitas. O que são provas ilícitas? Por que o sistema veda? O sistema vai vedar provas, pessoal, que ferem a Constituição e que ferem as leis. Essas provas, elas têm que ser tiradas do processo e o juiz não pode julgar com base nessas provas, porque senão vai ser nulo. E aí não vou entrar a fundo na nulidade, porque existem algumas nulidades que só vão aparecer se ela gerar prejuízo, mas vamos pensar numa confissão que foi realizada com tortura, né? Vai lá e pega a pessoa e fala, se você não confessar, eu vou colocar você o dia inteiro para escutar a música do Chimbinha. Chimbinha ao vivo, 16 horas por dia. Qualquer um confessa qualquer coisa, né, minha gente? Então, essa prova não é admitida no processo penal. Prova ilícita. Vamos lá, onde que ela está disposta? Ela está no artigo 5º, inciso 56. Aqui, 50... Achei. São 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Havendo uma prova, lembra que eu tenho o princípio do contraditório? A prova foi apresentada por meio ilícito. A outra parte vai lá e contradiz. Eu falo, opa, pode tirar essa prova do processo para ela não contaminar o juiz. E essa prova vai ser desentranhada. O nome técnico para tirar alguma coisa do processo é desentranhar. A entranha está dentro do processo, então eu desentranho, tiro das entranhas. E aí, a hora que o juiz for analisar o processo, né, para poder formar seu livre convencimento motivado, aquela prova não vai estar lá interferindo a decisão dele. Então, já fizemos por merecer, então, terminar essa sessão. Eu vou gravar mais um vídeo para vocês sobre os sistemas processuais, depois inquérito policial. Eu espero que na semana que vem a gente já esteja juntos aí em sala de aula, que já tenha acabado toda
essa crise, né? Essa comoção que a gente está tendo e tendo principalmente que cuidar um dos outros, né? A gente ficar dentro de uma sala de aula com 90, 100 alunos, a chance de transmissão é muito grande, né? E aí às vezes alguém pode dizer, mas eu tô bem, mas a gente tem que pensar naquela pessoa que também não tá tão bem, ou que aquele que não lava a mão, ou a gente sai tocando e tudo, toca no rosto, quem for ver, toda hora eu tô tocando no rosto e pode levar essa contaminação para alguém. Então, a gente tem que ter responsabilidade de cuidar um dos outros. Então, se cuidem, pessoal, e a gente se encontra na próxima aula. Beijão para vocês, qualquer dúvida eu estou sempre à disposição. Até lá!